Um homem com roupas de saniase vinha todas as manhãs colher flores num jardim vizinho. As mãos e os olhos dele buscavam avidamente as flores e ele colhia todas as que encontrava a seu alcance. Evidentemente, ia oferecê-las a alguma imagem morta, coisa feita de pedra. As flores eram seres belos e tenros que mal começavam a abrir-se ao sol matinal e o homem não as colhia delicadamente, porém arrancando-as, despojando brutalmente o jardim de tudo o que tinha. O seu Deus lhe exigia flores em abundância, abundância de coisas vivas para uma imagem morta de pedra. Numa outra ocasião, eu estive a observar uns meninos que colhiam flores. Não iam oferecê-las a nenhum deus. Tagarelavam e desconsideradamente iam tirando as flores e as jogando fora. Alguma vez você já se observou a fazer coisas semelhantes? Eu queria saber por que as faz. A caminho, quebra um ramo e o desfolha e joga fora. Nunca tomou percepção dessa ação de sua parte? As pessoas grandes também fazem isso. Têm seu modo peculiar de expressar sua brutalidade interior, seu horrível desrespeito aos seres vivos. Falam de inocência e, no entanto, tudo o que fazem é destrutivo. Compreendem-se que uma pessoa colha umas poucas flores para adornar os cabelos ou oferecê-las amorosamente a alguém. Mas por que tirar flores só para despedaçá-las? Os adultos são brutais em sua ambição. Massacram-se uns aos outros em suas guerras e corrompem-se mutuamente com seu dinheiro. Têm seus modos especiais de praticar ações hediondas. E, aparentemente, os jovens, tanto aqui como em outras partes, vão seguindo suas pegadas. Há dias atrás, passeando com um dos alunos, encontramos uma pedra no meio da estrada. Quando a retirei, ele perguntou: por que o fez? O que indica tal pergunta? Não indica falta de consideração, de respeito aos outros? Você mostra respeito por medo, não é verdade? Você se põe de pé num salto quando entra na sala um superior. Mas isso não é respeito, é medo. Porque se tivesse realmente algum sentimento de respeito, não destruiria as flores, afastaria as pedras do caminho, cuidaria das árvores e ajudaria a cuidar do jardim. Mas, velhos ou novos, não temos verdadeiro sentimento de consideração. Por quê? Será porque não sabemos o que é o amor? Compreende o que é o simples amor? Não a complexidade do amor sexual e tampouco o amor de Deus, mas o simples amar, o seu terno, verdadeiramente delicado no contato com todas as coisas. No lar nem sempre recebe esse simples amor, pois seus pais têm muito o que fazer. Em seu lar pode não haver verdadeira afeição nem ternura, e assim você vem parar aqui com esse fundo de insensibilidade e se comporta como todos os demais. Como podemos promover a sensibilidade? Por certo, não há necessidade de regulamentos com proibição de tirarem-se flores, porque se você é meramente refreado por meio de regulamentos, há medo. Mas como pode nascer essa sensibilidade que torna uma pessoa vigilante para não fazer mal a outras pessoas, aos animais e às flores? Você tem interesse nisso? Deveria ter. Se não tem interesse em ser sensível, tanto valeria estar morto, como a maioria das pessoas. Embora tomem 3 refeições por dia,
tenham empregos, gerem filhos, guiem seus próprios carros, trajem suas roupas finas. Quase todos estão como que mortos. Você sabe o que significa ser sensível? Significa, de certo, ter sentimentos delicados para com as coisas. Ver um animal a sofrer e tratar de socorrê-lo. Afastar uma pedra do caminho porque tantos pés descalços o percorrem. Apanhar um prego caído na estrada. Poderá furar um pneu do carro de alguém. Ser sensível é ter sentimentos com as pessoas, os pássaros, as flores, as árvores. Não porque te pertençam, mas simplesmente porque está desperto para a extraordinária beleza das coisas. E como podemos fazer nascer essa sensibilidade? Quando uma pessoa é profundamente sensível, ela se abstém naturalmente de tirar flores. Não há nela um espontâneo desejo de não destruir coisas, não magoar pessoas. Isso significa ter verdadeiro respeito e amor. Amar é a coisa mais importante da vida. Mas o que entendemos por amor? Quando ama alguém porque essa pessoa também te ama, isso por certo não é amor. Amar é ter aquele extraordinário sentimento de afeição em que nada se pede em retribuição. Você pode ter muito talento, passar em todos os exames, se doutorar e alcançar uma alta posição, mas se não tem aquela sensibilidade, aquele sentimento do simples amor, seu coração será vazio e será desditoso toda a vida. Assim sendo, muito importa ter o coração repleto desse sentimento de afeição, porque então não terá vontade de destruir, não terá vontade de ser cruel e nunca mais haverá guerras. Serão então entes humanos felizes. E porque serão felizes, não rezarão, não buscarão Deus, porque essa mesma felicidade é Deus. Então, como podemos fazer nascer esse amor? Sem dúvida, o amor deve começar com o educador, o mestre. Se além de te dar lições de matemática, geografia ou história, o mestre tem esse sentimento de amor no coração e dele te fala, se ele próprio remove espontaneamente a pedra que encontra na estrada e não consente que o servente faça sozinho todos os trabalhos pesados, se em sua conversação, no seu trabalho, em seus jogos, enquanto come, quando em sua companhia ou a sós, ele tem esse extraordinário sentimento e o põe à mostra frequentemente, então também você saberá o que é amar. Você pode ter uma pele clara, um rosto bonito, vestir um belo sari ou ser um notável atleta. Se não tem amor no coração, você é um ser humano feio, infinitamente feio. Mas quando ama, seu semblante, seja belo, seja feio, tem radiação. Amar é a coisa mais grandiosa da vida. E muito importa falar sobre o amor, senti-lo, nutri-lo, entesourá-lo, para que não se dissipe depressa nesse mundo tão brutal. Se enquanto está jovem não sente amor, se não olha com amor as pessoas, os animais, as flores, quando crescer achará sua vida vazia. Você vai se sentir muito só, e as sombras escuras do medo te seguirão para sempre. Mas no momento em que tiver no coração essa coisa extraordinária que se chama amor, e lhe sentir a profundeza, o deleite, o êxtase, descobrirá que para você o mundo
terá se transformado. Por que razão sempre se convidam para as solenidades escolares numerosas pessoas ricas e importantes? O que você pensa sobre isso? Não deseja que seu pai seja um homem importante? Não sente orgulho se ele se torna membro do parlamento e seu nome figura nos jornais? Se ele te leva para morar numa casa grande, ou se vai à Europa e volta de charuto na boca, não se sente satisfeito? Os ricos e poderosos são sempre muito úteis às instituições. A instituição os lisonjeia e eles fazem algo em benefício da instituição. Portanto, há vantagem de parte a parte. Mas a questão não é só de saber por que as escolas convidam pessoas importantes para suas solenidades. Porém, antes de saber por que também você deseja ser uma pessoa importante. Se casar com o mais rico, o mais notável ou o mais belo dos homens. E quando tem em você tais desejos, já tem em você o germe da corrupção. Entende o que eu estou dizendo? Esqueci por hora a questão de por que a escola convida os ricos, uma vez que as solenidades comparecem também pessoas pobres. Mas alguns de vocês quer sentar-se ao lado de gente pobre? Ao lado dos aldeões? Quer? E já notou outra coisa extraordinária? Como os sannyasis querem ocupar lugares preeminentes, como abrem caminho para a primeira fila? Todos queremos preeminência e aplauso. O verdadeiro Brahmane é aquele que nada pede de ninguém. Não porque seja orgulhoso, mas porque ele é a luz de si mesmo. Nós, porém, perdemos tudo isso. Conta-se uma história maravilhosa a respeito de Alexandre quando chegou à Índia. Após conquistar o país, desejou conhecer o primeiro-ministro, que havia criado tanta ordem no país, tanta honestidade e incorruptibilidade no seio do povo. Ao lhe explicar, o rei que o primeiro-ministro era um brahmane, que se retirara para sua aldeia, Alexandre desejou que ele viesse à sua presença. O rei mandou chamar o primeiro-ministro, porém esse se recusou a vir, pois não tinha vontade de se exibir a ninguém. Infelizmente, perdemos esse espírito. Por isso, estamos vazios, embotados, aflitos. Somos mendigos, psicologicamente, a buscar algo ou alguém que nos dê nutrição, que nos dê esperança, que nos dê amparo. E por essa razão é que tornamos feias as coisas que são normais. Está certo que um importante oficial do governo venha lançar a pedra fundamental de um edifício. Que mal há nisso? Mas o que corrompe é o espírito que aí se esconde. Nunca foi visitar os camponeses, foi? Nunca conversa com eles, sente com eles. Veja por você mesmo. O pouco que tem para comer, seu perene labutar, dia após dia, sem descanso. Mas por que acontece que eu lhes tenho apontado certas coisas, já está pronto a criticar outros? Não fique sentado a fazer críticas, pois isso é sem sentido, mas vá ver com seus próprios olhos as condições existentes nas aldeias. E faça lá alguma coisa. Plante uma árvore, converse com os aldeões, convide-os a vir para cá, brinque com os seus filhos. Verá então como surgirá uma sociedade diferente, porque haverá então amor sobre a terra. Uma sociedade sem amor é como terra sem rios, como um deserto. Mas quando há rios, a terra é fértil e há abundância e beleza. Os mais de nós crescemos sem conhecer o amor. E foi por isso que criamos uma sociedade horrorosa, como os homens que nela vivem. Pergunta:
Você diz que Deus não está na imagem esculpida, mas outros dizem que ele lá está e que, se temos fé em nosso coração, o seu poder se manifestará. Qual a verdade a respeito da adoração ou devoção? Resposta: o mundo está tão cheio de opiniões como de homens. E você sabe o que é uma opinião. Você diz isso e outra pessoa diz aquilo, e cada um tem sua opinião, mas nenhuma opinião é a verdade. Portanto, não dê ouvidos à mera opinião, não importa de quem seja, mas descubra por você mesmo o que é verdadeiro. Uma opinião pode mudar da noite para o dia, mas a verdade não pode mudar. Você deseja descobrir por você mesmo se Deus ou a verdade se encontram na imagem esculpida, não é isso? O que é uma imagem esculpida? É uma coisa concebida pela mente e talhada na madeira ou na pedra pela mão. A mente projeta a imagem e pensa que uma imagem projetada pela mente seja Deus, ainda que 1 milhão de pessoas afirmem que é. Dizem que se a mente tem fé na imagem, a imagem dará poder e força à mente. Isso é óbvio. A mente cria imagens e depois tira forças de sua própria criação. É isso que a mente está sempre fazendo, produzindo imagens e delas tirando força, felicidade, benefícios, e com isso permanecendo vazia, interiormente paupérrima. O importante, pois, não é a imagem ou o que a respeito dela dizem milhões de pessoas. O importante é compreender o funcionamento de sua própria mente. A mente faz e desfaz deuses. Pode ser cruel e bondosa. A mente tem o poder de fazer coisas maravilhosas. É capaz de conservar opiniões, de criar ilusões, de inventar aviões a jato que se locomovem a velocidades tremendas. Capaz de construir belas pontes, lançar extensas vias férreas, conceber máquinas calculadoras que excedem a capacidade humana. Mas a mente não pode criar a verdade. O que ela cria não é a verdade. É mera opinião, mero juízo. Portanto, releva descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Para descobrir o verdadeiro, deve a mente estar completamente imóvel, completamente tranquila. Essa tranquilidade é um ato de devoção, e não o ir ao templo, oferecer flores, empurrando para o lado, encaminham os que pedem esmolas. Vai propiciar os deuses porque tem medo deles, mas isso não é devoção. Quando se compreende a mente e ela fica completamente serena, sem ter sido posta serena, então essa serenidade é ato de devoção. Nela desponta o que é verdadeiro, o que é belo, o que é Deus. Pergunta: você disse um dia que devemos ficar sentados e quietos para observar a atividade de nossa mente, mas nossos pensamentos desaparecem tão logo começamos a observá-los conscientemente. Como podemos perceber a nossa mente quando a mente é ao mesmo tempo percipiente e coisa percebida? Resposta: essa é uma questão muito complexa e nela estão implicadas muitas coisas. Existe percipiente ou só há percepção? Siga isso muito atentamente. Existe pensador ou só há o pensamento? De certo, o pensador não existe primeiro. Primeiro há pensar e depois o pensamento cria o pensador. Significando isso que se operou uma divisão no pensamento. É quando ocorre essa divisão que nasce o observador e a coisa observada,
o percipiente e o objeto da percepção. Como diz o interrogante, se observarmos nossa mente, se observarmos um pensamento, esse pensamento desaparece e se esvaece. Mas só há de veras percepção e não há percipiente. Quando olha uma flor, quando a vê simplesmente, há nesse momento uma entidade que está vendo? Ou só há o ver? A visão da flor te faz dizer: "Oh, que bela, eu a quero." Torna-se então existente o eu, o produto do desejo, do medo, da avidez, da ambição, que vem na esteira do ver. São estes que criam um eu. Sem eles, o eu é inexistente. Se aprofundar mais essa questão, descobrirá que quando a mente está muito quieta, perfeitamente serena, quando não há nenhum movimento de pensamento e, portanto, nenhum experimentador, nenhum observador, se descobre que essa mesma serenidade tem sua própria compreensão criadora. Nessa serenidade, a mente se transforma noutra coisa. Mas não pode a mente encontrar essa serenidade por nenhum meio, nenhuma disciplina e nenhuma prática. Ela não se verifica se nos sentamos num canto para nos concentrarmos. Essa serenidade vem quando compreende os movimentos mentais. Foi a mente que criou a imagem de pedra que os homens adoram. Foi a mente que criou o Gita, as religiões organizadas, as incontáveis crenças. E, para descobrir o real, você deve ultrapassar as criações da mente. O homem é somente cérebro ou algo mais do que isso? Como averiguar? Se uma pessoa meramente crê, especula ou aceita o que disse Sankara, Buda ou qualquer outro, não está, então, investigando. Não está procurando descobrir o que é verdadeiro. Tem um único instrumento, que é a mente. E a mente é também o cérebro. Portanto, para descobrir a verdade relativa a essa questão, deve compreender os movimentos da mente, não acha? Se a mente é tortuosa, nunca verá corretamente. Se sua mente é muito limitada, não pode perceber o ilimitado. A mente é o instrumento da percepção. E para perceber corretamente, ela deve ser corrigida. Isso é, purificada de todo o condicionamento e de todo o temor. Deve estar também livre do conhecimento, porque o conhecimento desvia a mente e torce, desvirtua as coisas. Não deve ser desprezada a enorme capacidade que a mente tem para inventar, imaginar, especular, pensar, a fim de que ela se torne muito clara e muito simples. Porque só a mente inocente, a mente que muito experimentou, mas está livre do conhecimento e da experiência, só essa mente pode descobrir aquilo que é mais do que mente e cérebro. Do contrário, tudo o que descobrir terá o colorido do que já antes se experimentou, e sua experiência será o resultado do seu condicionamento. Pergunta: qual a diferença entre necessidade e avidez? Resposta: você não sabe? Não sabe quando tem o do que necessita? E não há algo que te diz quando você é ávido? Comece no nível mais baixo e verá que assim é. Sabe que quando tem as roupas necessárias, joias e etc., não há necessidade de filosofar a respeito disso. Só no momento em que a necessidade penetra no terreno da avidez, começamos a filosofar, a racionalizar, a justificar a nossa avidez. Um bom hospital, por exemplo, necessita de um certo número de leitos.
do necessário asseio, certos antissépticos e etc. Um viajante de profissão deve ter carro, quiçá uma capa de viagem e etc. Isso é necessidade. Necessita de certo conhecimento e habilidade para exercer o seu ofício. Se você é um engenheiro, deve saber umas tantas coisas. Mas o conhecimento pode se tornar instrumento da avidez. Por causa da avidez, a mente se serve dos objetos de necessidade como meios de promoção própria. Verá que, se observar bem, esse processo é muito simples. Se estando consciente de suas reais necessidades, vai perceber também quando começa a avidez. Não será, então, muito difícil distinguir entre necessidade e avidez. Pergunta: se a mente e o cérebro são uma só coisa, por que é então que, ao se apresentar um pensamento ou impulso que o cérebro nos diz ser nocivo, a mente tão frequentemente o conserva? Resposta: o que acontece de fato? Se um alfinete te pica o braço e o nervo te leva a sensação ao cérebro, o cérebro a traduz como dolorosa e a mente se rebela contra essa dor e trata então de retirar o alfinete ou de fazer o que for necessário. Mas há coisas que a mente conserva, mesmo quando sabe que são feias ou estúpidas. Ela sabe quanto é estúpido fumar e, no entanto, continuamos fumando. Por quê? Porque a mente gosta da sensação de fumar. Só por isso e nada mais. Se a mente percebesse tão claramente a estupidez de fumar, como percebe a dor causada por uma picada de alfinete, deixaríamos logo o fumo. A mente, porém, não o quer ver tão claramente, porque o fumar lhe tornou um hábito deleitável. O mesmo acontece em relação à avidez ou à violência. Se a avidez te fosse tão dolorosa como a picada de alfinete no braço, você deixaria imediatamente de ser ávido e não começaria a filosofar a respeito dela. E se ficasse verdadeiramente desperto e cônscio do pleno significado da violência, não escreveria volumes a respeito da não-violência, o que é um disparate, pois apenas fala sobre uma coisa que não sente. Se come algo que te causa fortes cólicas, não continua a comer, não é? Analogamente, se percebesse uma vez que a inveja e a ambição são coisas venenosas, violentas, cruéis, tão mortais como a picada de uma naja, despertaria para elas. Mas veja, a mente não quer olhar com muita atenção para essas coisas. Nesse terreno, ela tem direitos adquiridos e se recusa a admitir que a ambição, a inveja, a avidez, a luxúria sejam coisas venenosas. Portanto, a mente diz: discursemos sobre a não avidez, a não violência, tenhamos ideais. E no interim, vai continuando com seus venenos. Trate, porém, de descobrir por você mesmo como tudo isso é corruptor, destrutivo, venenoso, e depressa abandone tudo isso. Mas se diz meramente: eu não devo fazer isso, aquilo e aquele outro, e continua do mesmo jeito que antes, está sendo um hipócrita. Seja uma coisa ou outra, quente ou frio. Não é muito estranho que, num mundo como esse, com tantas distrações e entretenimentos, quase todos sejam só espectadores e muito pouco atuantes. Sempre que temos algum tempo livre, buscamos alguma espécie de distração. Apanhamos um livro sério, um romance, uma revista. Se estamos na América, ligamos o rádio ou a televisão.
ou nos comprazemos em intermináveis conversas. Ao constante desejo de nos divertirmos, nos entretermos, fugirmos de nós mesmos. Temos medo de estar sós, desacompanhados, privados de distrações. Muitos poucos dentre nós saímos a passear no campo ou na floresta, não conversando, nem cantando cantigas, porém andando tranquilamente e observando as coisas em torno e dentro de nós. Quase nunca fazemos isso, porque quase todos vivemos sumamente entediados. Nos vemos colhidos numa estúpida rotina de aprender e ensinar, de deveres domésticos e profissionais, e por isso, em nossas horas de folga, queremos nos distrair, fútil ou seriamente. Tratamos de ler alguma coisa, de ir ao cinema, ou, o que é a mesma coisa, recorremos a uma religião. A religião se tornou também uma forma de distração, uma espécie de fuga séria ao tédio e à rotina. Não sei se já notou essas coisas. A maioria das pessoas está constantemente ocupada com alguma coisa. Puja, recitação de certas palavras, preocupações a respeito disso ou daquilo. Porque todos têm medo de estar sós consigo mesmos. Experimente ficar só, sem distração alguma, para ver como logo deseja fugir de você mesmo e esquecer o que você é. Eis a razão porque essa enorme estrutura de diversão comercializada, de distração automatizada, se tornou parte tão relevante dessa coisa que chamamos civilização. Se observar, verá que no mundo inteiro as pessoas se estão tornando cada vez mais distraídas, cada vez mais afetadas e mundanas. A multiplicidade de prazeres, os inumeráveis livros que se vão publicando, as páginas dos jornais cheias de notícias esportivas. Não há dúvida que tudo isso indica que estamos constantemente necessitados de distrações, porque interiormente somos vazios, embotados, medíocres. Nos servimos de nossas relações e de nossas reformas sociais como meios de fugirmos a nós mesmos. Não sei se já notou a grande solidão em que vive a maioria das pessoas. E, fugindo à solidão, corremos para os templos, para as igrejas, as mesquitas, nos vestimos a rigor para assistir às solenidades sociais, vemos televisão, ouvimos rádio, lemos e etc, e etc, e etc. Por acaso você sabe o que significa solidão? Essa palavra poderá ser pouco familiar a alguns de vocês, mas conhece muito bem o sentimento. Experimente sair sozinho a passeio ou estar sem um livro, sem alguém com quem conversar, para ver com que rapidez você fica entediado. Conhece suficientemente esse sentimento, mas não sabe por que você se entedia, pois nunca investigou isso. Se investigar um pouco o sentimento de tédio, descobrirá que sua causa é a solidão. E para fugirmos da solidão, que procuramos andar juntos, que desejamos entretenimentos, distrações de todo gênero, gurus, cerimônias religiosas, rezas ou os romances mais recentes. Nos vemos interiormente sós. Nos tornamos na vida meros espectadores. E só seremos os atuantes quando compreendemos a solidão e a transcendermos. Afinal de contas, a maioria das pessoas se casam e procuram outras relações sociais porque não sabem viver sós. Não estou dizendo que se deva viver só, mas se uma pessoa se casa porque deseja ser amada, ou se sentindo entediada,
se serve do trabalho como meio de esquecimento próprio. Verá como sua vida inteira nada mais é que uma interminável busca de distrações. São pouquíssimos os que transcendem esse extraordinário medo à solidão, mas é preciso transcendê-lo, porque é além que se encontra o verdadeiro tesouro. Deve saber que há uma vasta diferença entre solidão e estar só. Alguns dos alunos mais novos ainda devem desconhecer a solidão, mas os mais velhos a conhecem. O sentimento de completo isolamento, de medo súbito sem causa aparente. A mente conhece esse medo quando, em dado momento, compreende que em nada pode confiar, que nenhuma espécie de distração poderá lhe tirar aquele sentimento de vazio e de enclausuramento em si própria. Isso é solidão. Mas estar só é uma coisa totalmente diferente. É um estado de liberdade, que surge depois de termos passado pela solidão e a termos compreendido. Nesse estar só, de ninguém dependermos psicologicamente, porque já não buscamos o prazer, o conforto e a satisfação. É só então que a mente está completamente só. E só essa mente é criadora. Tudo isso faz parte da educação. Enfrentar a dor da solidão, aquele extraordinário sentimento de vazio que todos conhecemos, e quando ele se apresenta, não ter medo, não ligar ao rádio, não correr para o cinema, porém enfrentá-lo, penetrá-lo e compreendê-lo. Não há ente humano que não tenha sentido ou que não venha a sentir essa tremenda ansiedade. É porque toda vez que essa ansiedade se apresenta, tratamos de fugir por meio de distrações e satisfações de todo gênero. Sexo, Deus, trabalho, bebida, escrever poesias ou recitar certas palavras aprendidas de cor, que nunca chegamos a compreendê-la. Assim, quando a dor da solidão te assaltar, enfrente-a. Olha, sem nenhuma ideia de fuga. Se fugir, jamais a compreenderá e ela estará sempre à sua espera, em cada volta do caminho. Mas se puder compreender e transcender a solidão, verá que não haverá nenhuma necessidade de fugir, nenhuma ânsia de satisfação ou entretenimento, porque sua mente conhecerá então uma riqueza incorruptível e indestrutível. Tudo isso faz parte da educação. Se na escola só estuda certas matérias para passar nos exames, então o próprio estudo se torna um meio de fuga à solidão. Reflita um pouco nisso e verá. Converse sobre o assunto com seus educadores e logo verá o quanto está só e quanto eles também estão sós. Mas os que estão interiormente sós, aqueles cuja mente e cujo coração estão livres da dor da solidão, esses é que são indivíduos reais, porque são capazes de descobrir por si próprios o que é a realidade e de receber o atemporal.